Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 42 e 43. Salmo 42 e 43. Todos encontraram? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei eu ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aleluia, Senhor. Te damos graças, Deus bendito, por essa hora em que nos encontramos diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de meditarmos, de crescermos ouvindo a Tua voz. Então nós pedimos agora, ó Pai, que Tu nos envies o Teu Espírito para falar aos nossos corações, trazer essa palavra ao nosso coração, desconstruindo, Senhor, tudo aquilo no nosso entendimento que não proceda de Ti, destruindo em nossos corações tudo aquilo que nos impede de desfrutarmos uma vida que Te agrade, uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Venha ao nosso encontro agora, pois nossas vidas colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém.
Poderiam sentar. Eu sempre menciono aos irmãos o ano de 2007 como um ano muito difícil da minha experiência cristã. Porque naquele ano muitas coisas Deus tratou, muitas coisas Deus falou, muitas coisas Deus ensinou ao meu coração. E eu lembro que numa das crises que eu estava vivendo, e que eu estava na casa do reverendo Vadislau, lá em Mogi das Cruzes, o reverendo Vadislau parece que leu o meu coração num determinado momento em que conversávamos. E ele olhou para mim e disse, com toda certeza, diante de tudo que você tem vivido, talvez haja uma pergunta que não saia do seu coração. Por que Deus permitiu eu passar por isso? Por que Deus, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria, não evitou que eu passasse por aquele deserto? Essa é a pergunta de muitas pessoas quando se veem diante da dor, diante do sofrimento, diante da angústia. Como pode um Deus que, sendo tão grande, onisciente, Deus onipotente, nos permite passar por situações tão duras na vida da gente? Essa é a questão do salmista, na terceira parte desse poema. Quando ele se debate com duras realidades, a pergunta que os amigos dele trazem a ele, ou os seus inimigos e adversários, é: o teu Deus onde está? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que não te livrou dessa dor? Cadê o teu Deus que te permitiu passar por esse momento tão doloroso? Hoje à tarde, eu fui fazer uma visita no hospital. E um quadro que me lembra muito tudo que eu vivi recentemente com a minha mãe, na perda da minha mãe. Em que você até crê, em que você vai e ora, em que você vai e pede ao Senhor que cure, ao Senhor que tire daquela dor. Mas nem sempre Deus responde assim. Nem sempre Deus vai responder dizendo: ok, fica curado, toma teu leito e anda. E quando Deus não responde assim, então a primeira pergunta sempre é: cadê o teu Deus? Não é diferente o que esse salmista está vivendo. Talvez você não tenha ainda prestado atenção. Esse é o 4º domingo que nós estamos olhando para esse salmo. Mas esse salmista fala de pelo menos 2 situações muito difíceis que ele está vivendo. Primeiro, a opressão dos seus amigos e dos seus inimigos. Ou seja, a opressão que vem de todos os lados. Pessoas que o cercam e, em vez de trazerem palavras de consolo, de conforto, trazem mais peso. Mas ele também fala de ossos esmagados. E essa é uma expressão, no Antigo Testamento especificamente, que se referia a uma doença terminal. A um homem que está lutando com uma enfermidade que não tem cura.
E se já não bastasse então a opressão de pessoas ao redor dele, ele ainda tem que lidar com a dor de uma doença que ele sabe que vai levar ao final da vida dele. E então os adversários olham e perguntam: cadê o teu Deus? Aonde foi parar teu Deus? E o salmista precisa, a partir do versículo 9, fazer uma reflexão sobre isso. Ele começa a questionar essa questão diante da indagação: cadê o teu Deus? Nós temos visto que a partir do versículo 6, esse homem começa a lidar com a depressão dele, fazendo aquilo que nós não gostamos de fazer na nossa depressão: confrontar o nosso coração, examinar o nosso coração. Nas depressões as pessoas tentam fugir. As pessoas não tentam enxergar o que está acontecendo com elas. As pessoas querem paliativos e por isso vivem deprimidas, nunca se libertam. E passam a vida deprimidas. Há um médico que eu gosto muito lá em São Paulo, o Dr. José Augusto. E ele há anos trabalha com pesquisas na área de depressão. E ele trabalha com equipes internacionais na Europa. E a gente uma vez conversando, ele estava me dizendo uma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse: você sabe o que é interessante na depressão? É que nós podemos curar a depressão quando ela está instalada. Mas se não for tratada a raiz da depressão, depois de curada, ela tende a se manifestar a segunda, terceira vez, e cada vez que ela se manifesta 7 vezes pior. E aí eu brinquei com ele e disse assim: tu está lendo a Bíblia agora? Porque ele não é crente, esse médico. E ele começou a rir e disse: não, por quê? Eu disse: porque Jesus uma vez disse que quando você vai lá, tira o demônio de alguém e não coloca nada no lugar, esse demônio volta e encontra a casa limpinha e traz mais 7 com ele. Esse é o grande problema da depressão. As pessoas não querem examinar a raiz, não querem examinar o coração, não querem enxergar por que chegaram aonde chegaram. E nós já olhamos desse versículo 6 até o versículo 8, 2 questões que esse salmista tem levantado no exame do coração dele. Primeiro, o distanciamento dele de Deus. Ele se viu abatido pelo distanciamento do Criador. Segundo, observamos domingo passado então, que ele também se viu abatido por não perceber que no distanciamento um abismo chamava outro abismo, um problema chamava outro problema, e a vida passava a entrar numa bola de neve de problemas. E tudo ocasionado por ele mesmo, por culpa dele mesmo. E agora ele chega a uma terceira questão. Por que estamos deprimidos muitas das vezes? Porque nós criamos um falso Deus nos nossos corações. E o problema de falsos deuses é que os falsos deuses nos decepcionam. Falsos deuses nos frustram. Por isso seus amigos chegam e perguntam: cadê o teu Deus? O que está em jogo aqui? Um conceito errado de Deus. A ideia de que Deus existe para evitar que eu sofra. Parece que Deus está lá como um vigia, que qualquer coisinha vai me acontecer, Ele prontamente vem no meu socorro e me impede de sofrer. E aí na hora que isso não funciona, na hora que a dor vem, na hora que você se encontra em prantos, prostrado com o que está acontecendo na sua vida, a pergunta inevitável é: cadê teu Deus? E por que surge essa pergunta? Porque você criou um falso Deus para a sua vida. O que é pior, você criou um falso conceito de vida.
achando que Deus existe talvez para paparicar você, para paparicar seu coração, para paparicar os seus desejos. E aí de repente esse Deus não faz isso que você está querendo. Esse Deus não vem em socorro como você queria que ele viesse. A gente cresce no mundo da fantasia, no fantástico mundo de Bob, cheio de super-heróis. O avião vai cair, então aparece o Superman e salva o avião. O mundo vai acabar e vem mais um outro super-herói e salva toda a situação. A gente vai crescendo nesse mundo de fantasias. E quando a gente se depara com a vida real, a gente sabe que a vida real faz a gente sofrer. E se o seu Deus foi um Deus falso, criado de forma enganosa no seu coração, com certeza você vai sofrer e muito. Perceba, ter um conceito certo de Deus não vai te impedir de sofrer. Vai te impedir de sofrer muito. Mas carregar uma ideia errada de Deus faz você sofrer muito, porque todos os sonhos, tudo que um dia você acreditou cai, vai ser destruído. E então é interessante observar o diálogo desse homem nesse momento. Observe que após dizer, digo a Deus minha rocha, o que ele diz? Por que te olvidaste de mim? Por que o Senhor se escondeu de mim? Você está entendendo qual é o conceito de Deus que ele tem? O conceito não é, o Senhor não tem o direito de se esconder de mim. Não, não é esse o conceito. O que está subentendido na pergunta desse homem é o direito de Deus de se afastar das nossas vidas em determinados momentos. Deus tem esse direito. E é nesse direito que Deus usa que Ele nos faz amadurecer. Nós achamos que Deus não pode nos rejeitar. Pode. Deus tem o direito de nos rejeitar em determinados momentos para que cresçamos. Só que nós crescemos com a ideia de que ninguém pode nos rejeitar. Ai, coitadinho de mim, você me rejeitou, agora eu sou uma pessoa triste, porque eu não tenho o seu amor, porque eu não tenho a sua atenção. Ai, pobrezinho. Se Deus voltou a face contra o seu próprio filho, se na cruz do Calvário ele se recusou a olhar para o próprio filho, largando-o naquele momento para tomar as dores do nosso pecado, por que você acha que Deus não poderia voltar o rosto contra você e te rejeitar para que você cresça na sua dor? É por isso que nós ficamos às vezes nos perguntando: Senhor, até quando? Eu vou ficar aqui orando, eu vou ficar clamando, e alguns doidos ainda achando que podem comprar Deus, eu vou ficar aqui fazendo jejum, vou ficar dando dinheiro na igreja, a campanha X, a campanha Y, e o Senhor não responde. Vai morrer na miséria, vai morrer pobre. Porque Deus não pode ser comprado. Se quer morrer pobre, morra pobre. Gaste tudo que você tem em nome dessa meninice de achar que Deus não pode virar o rosto contra você para que você cresça. E é isso que nós temos visto
tanta gente machucada e cada vez mais machucada porque está carregando um conceito errado de Deus. Um Deus que pode ser subornado para atender aos caprichos do coração. Não! Se Deus rejeitou ao próprio Filho na cruz, quanto mais a nós pecadores. O que você tem que entender é que Deus nunca rejeita pelo nosso mal ou querendo o nosso mal. Às vezes Deus precisa nos rejeitar para ver se crescemos. Se crescemos. É como os pássaros na educação dos seus filhotes, que depois de um tempo tem que empurrar o filhote no abismo. É assim que funciona. A mamãe gavião vai lá, dá comidinha pro filhotinho, tudo bonitinho, ele está crescendo, a asinha está crescendo, está fortalecendo, e um dia chega a mamãe toda amorosa e pum! Empurra o filhote no abismo. E o filhote morre? Não. Ele descobre que ele tem que voar. O que Deus faz conosco muitas das vezes? Deus nos rejeita. Para que saiamos dessa meninice de achar que podemos subornar o Senhor, ou saiamos da meninice que tudo queremos que Deus faça no nosso lugar. Tem um monte de gente sofrendo porque acha que é Deus que tem que fazer para ele. E Deus não. Deixa eu rejeitar você para você aprender a caminhar, rapaz. Então o salmista se pergunta, Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? A questão é o porquê. Não é a questão de que Deus não possa fazer. Sim, Deus pode. Só que o salmista pergunta por quê? Porque ele tem que examinar o coração dele. Deus nunca vai virar o rosto para ninguém à toa. Deus vai virar o rosto para nós todas as vezes que nos mostrarmos de corações endurecidos, corações rebeldes à sua voz. Deus sempre vai virar o rosto quando agirmos assim. Deus sempre vai virar o rosto quando você achar que pode manipular o Senhor. E Deus vai te largar a tua própria sorte para ver se você cresce. Você está entendendo por que tem tanta gente depressiva? Porque tem criado a ideia de um falso Deus. De um Deus que é tão amoroso que não pode impor a nós castigo nenhum para que cresçamos. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O salmista diz, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Não é apenas um Deus que tem direito de me rejeitar. É um Deus que me permite e às vezes me entrega na mão dos meus inimigos. Difícil isso para nós, né? E é assim que eu compreendo o que acontece nas chacinas de cristãos pelo mundo por causa do Evangelho de Jesus. Deus permite que cristãos sejam mortos no mundo todo e ao longo da história, simplesmente porque Ele é Deus e através da morte de seus filhos, o sangue dele se transforma em testemunho do reino de Deus para a história. Então às vezes Deus nos entrega na mão dos nossos inimigos, para que na nossa humilhação Ele, Deus, seja exaltado, para que na nossa vergonha Ele, Deus, seja exaltado.
Mas nós gostamos de ouvir isso? Não, a gente quer a vitória. Ô glória! Manda fogo, Senhor! Queima os miseráveis que querem o mal da minha vida. Às vezes a gente acha que nem aqueles apóstolos, né, os discípulos chegam, Senhor, tinha um grupo ali pregando o teu nome, o Senhor quer que mande descer fogo do céu e acabe com eles? A gente tem esse espírito às vezes. Não quero que caia fogo do céu para acabar com eles. Eu quero lembrá-los que vocês morrerão por mim. Não são eles que vão ser exterminados. Serão vocês que morrerão por causa de mim. E na vergonha de vocês, o meu nome será exaltado. Mas para o coração soberbo isso é difícil. Para o coração orgulhoso isso é muito difícil. Talvez dizer como Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda situação. Eu tanto sei estar humilhado, quanto sei ser exaltado. Não, o crente só quer dar exaltação. Na humilhação, não, isso não. Por quê? Porque nós aprendemos um conceito errado de Deus. Deus não existe para evitar que eu sofra. Às vezes Ele mesmo me entregará na mão dos meus inimigos. Não é o contrário. Às vezes Ele fará o contrário. Às vezes, para revelar sua glória, Ele vai entregar os inimigos na nossa mão. Mas em outras vezes Ele vai nos entregar aos nossos inimigos. Você entendeu a pergunta do salmista? Porque eu vou continuar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Sim, o Senhor pode fazer isso. A única coisa que eu quero entender é por quê. Qual é a razão disso daí? Mas ele não tem dificuldade de entender que seja assim. E a grande questão é qual é o prazer da nossa alma? Qual é o prazer do nosso coração? A nossa vitória? Ou a glória de Cristo? E o que é que satisfaz o seu coração? O que é que enche o seu coração de alegria? Você ser vitorioso? Ai, que lindo! Um vitorioso cavalgando num cavalo puro sangue, direto para o inferno. Que lindo! Ou aceitar às vezes a humilhação da vida, a dor da vida, mas continuar caminhando a pé, sem direito a cavalo, mas caminhar para o céu. Qual é a glória que você está buscando? Você está entendendo? Às vezes nós estamos sofrendo à toa, simplesmente porque estamos construindo a imagem errada de Deus no nosso sofrimento. Então você pode escolher continuar pensando errado sobre Deus e passar a vida toda lamentando, ou se reencontrar com o Deus verdadeiro, que nos permite viver momentos difíceis, dores difíceis. Mas como diz o salmista no início do versículo 9, Deus, minha rocha. Você entendeu o que é que ele está descobrindo sobre Deus? Deus pode me rejeitar? Pode. Deus pode me entregar à dor, ao sofrimento? Pode. As pessoas podem me humilhar, me insultando e insultando a minha fé? Pode. Podem. Por que eu vou caminhar em paz? Porque independente de qualquer uma dessas coisas, Deus é a minha rocha. É nele que eu estarei seguro. O fato de Deus ser rocha não é garantia de vitória, é garantia de segurança.
importa o que aconteça. Eu estou seguro nele. Eu estou firme nele. Lembra do que Paulo disse? Quem poderá me separar do amor de Cristo? Quem poderá me separar? O diabo, seus demônios, tristeza, tribulação, angústia, dor. A morte? Não! Todas essas coisas virão, todas essas coisas sobrevirão na minha vida, mas nenhuma delas poderá me afastar do amor de Cristo, porque Ele é a minha segurança. É essa visão que o salmista tem de Deus. Um Deus que será rocha segura para ele, em meio àquilo que ele tenha que viver. Há um hino que se canta há muito tempo. E este é um hino mesmo, não é uma brincadeira. Que dizia assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. Compreende isso? Não preciso ter temor do mal. Não é porque Deus vai sair com a espada arrebentando tudo e me dando vitória. Não, é porque Ele é minha rocha. Ele é a minha rocha. Nele está a minha segurança. De tal forma que se a minha jornada me trouxer a morte, nem a morte poderá me separar dele. Você está entendendo o que é que o salmista estava entendendo sobre a depressão dele? Sim, Deus pode me rejeitar. Sim, Deus pode me entregar na mão dos meus inimigos. Sim, os meus inimigos podem me insultar, podem me envergonhar, podem questionar: cadê o teu Deus? Isso não vai mudar nada para mim. Ele continuará sendo a minha rocha. Agora pergunte para você mesmo: quem é a rocha do teu coração? Onde está a tua segurança? Em quem você tem depositado a tua segurança? Há um monte de pessoas que estão depositando segurança no outro e criam dependência dos outros. Há um monte de gente colocando segurança no dinheiro. Que desgraça de vida. Porque o dinheiro vai e vem e passa rápido, e às vezes temos e às vezes não temos. Em que você está colocando a segurança da tua vida? Quando você está em depressão, essa é uma pergunta que você tem que responder para você. A minha segurança está em que ou em quem? Porque na hora que essa segurança falhar, se ela não for o Senhor, junto com a sua segurança que foi para o ralo, vai a sua vida também. Você entendeu como esse exame do coração desse homem é muito profundo? Muito profundo. E depois de examinar essa questão, quem é esse Deus? Ele termina então a segunda estrofe desse poema dizendo: porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus.
esse Deus que agora conhecemos, um Deus que não existe para satisfazer os mimos do coração, um Deus que existe para nos conduzir a Ele mesmo, ainda que com dores, ainda que com perdas e com dores. Porque te perturbas? Espera em Deus. Ele é a minha rocha, Ele é a minha segurança. E eu não preciso saber de mais nada sobre Deus além disso. Pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. E alguns loucos acham que o salmista está esperando um milagre. Não, ele estava enfermo. Ele diz, eu ainda vou louvar o Senhor. E não é porque Deus vai me tirar da enfermidade, porque Ele é a minha segurança. E quando chegar a hora de eu morrer, eu estarei com Ele. E isso será tudo que eu necessito. E eu não precisarei de mais nada. Você tem certeza que a sua segurança está no Senhor? Feche seus olhos. Questione o seu coração nesse momento. Aonde está a sua segurança? Quem é o teu rochedo? Que entendimento de Deus você tem carregado, que tem feito você sofrer? Há uns anos atrás, um pastor presbiteriano, após um acampamento, voltava com sua família. E ele perdeu a direção do carro. E morreu ele, morreu a esposa, suas 2 filhas. E ele sobreviveu por um milagre. Quando ele conseguiu voltar a si, saiu do coma e soube que a família havia morrido, Deus lhe deu essa canção que dizia: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Senhor, nós chegamos ao final dessa meditação, suplicando que o Senhor nos livre de um falso entendimento a teu respeito.
Nos livra, Senhor, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, que nos apresentam um Deus que existe apenas para acudir aos nossos caprichos. Um Deus que apenas quer nos livrar de sofrimento, mas que não quer nos ensinar a crescer, não quer nos fazer caminhar na própria vida. Nos livra desse ensinamento maligno que tem corrompido o coração dos homens nessa sociedade e que tem impedido a estes homens de olharem para o Senhor na sua beleza em meio às nossas dores. Ensina-nos a termos no Senhor a nossa rocha, a nossa segurança. Não importa, não importando o que aconteça, não importando que a morte seja o resultado de toda a dor, porque nem a morte poderá roubar o Senhor do nosso coração. Nem a morte poderá roubar de nós aquilo que tens preparado para aqueles que te amam e que chegam a ti em toda a eternidade. Ó Santo Espírito, corrige os nossos corações, disciplina os nossos corações, para que vejam e creiam nesse Deus maravilhoso, que nos permite a dor, para que possamos vê-lo de uma forma única e singela, como nunca o veríamos sem que sofrêssemos. Dá-nos essa visão, ó Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.